Olá, bom dia, meus amores. Então, hoje a tia trouxe a aula de revisão de ciências, tá? Preste bastante atenção. Vamos lá, vamos dar início. O primeiro conteúdo que a tia trouxe foi conhecendo os materiais, suas características e suas propriedades, até porque foi o primeiro conteúdo que nós estudamos em sala de aula, ok? As características dos materiais. Quais são elas? Vidro, metal, papel e plástico, tá? Como mostra aqui as imagens que a tia trouxe para vocês poder observar e visualizar melhor e também para poder entender melhor, tá? As características de todos os materiais, tá bom? A condutibilidade é uma propriedade, tá? Só que a condutibilidade, ela é dividida em duas, tá? A térmica e a elétrica. A térmica é a propriedade de conduzir calor, tá? O nome já diz, térmica. Então, ela é o quê? Ela tem o quê? A propriedade de conduzir, tem a função de quê? De conduzir o calor. Por exemplo, como os metais, o alumínio, o ferro, a prata, entre outros. Tem vários, né? Então, não esqueça, tá? Condutibilidade elétrica tem a função de quê? De conduzir o calor. Já a elétrica, né, ela tem a função de conduzir eletricidade, tá? Um exemplo, se a gente pegar um metal e colocar na tomada, com certeza essa eletricidade vai passar, tá? Não façam isso, ok? Eu só tá dando um exemplo, tá? Para vocês poderem assimilar melhor, tá bom? Então, não se esqueça, a condutibilidade elétrica, tá? Ela o que? Passa, ela conduz eletricidade, tá certo? Vamos lá, elasticidade é a capacidade de alguns materiais terem sua forma alterada, como por exemplo a xuxa de cabelo, tá? Com certeza quando a gente puxa ela assim, ó, tá? A forma dela é alterada, como a bexiga, tá? Quando mais a gente enche, tá? E vai comprimindo o ar lá dentro da bexiga, sua forma vai aumentando, tá bom? Então isso quer dizer, quando a sua forma é alterada, tá? O nome se dá, tá, de elasticidade. Tem a compressibilidade, que é a propriedade que alguns materiais têm de reduzir seu volume submetidos a uma força externa. Aí eu trouxe a seringa porque é o exemplo que também está no livro, tá? É onde a seringa, tá? Se comprime o ar, tá? A gente puxa o embolo da seringa, tá? E prende o ar. Quando a gente, tá? O ar ele fica comprimido. Por isso tem essa função e esse nome, né, dessa propriedade, compressibilidade, tá? Quando se comprime o ar. Dureza é uma propriedade relacionada à resistência do material em ser desgastado, tá? Aí a tia trouxe a lixa, a lixinha de serrar a unha, porque a gente utiliza tanto a lixa que ela não é desgastada. Vocês podem até observar. Quem tiver uma lixinha em casa pode observar que quanto mais a gente usa, ela não se desgasta. Tá? A gente usa uma, duas, três, várias vezes a lixa e ela continua do mesmo jeito. Tá? Por isso que se dá o nome dessa propriedade, dureza. Massa e volume são características que todos os materiais apresentam, sejam sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Aí eu trouxe dois exemplozinhos, tanto da massa, o tomate, como do volume, que eu trouxe o algodão, ok? A massa também ela pode ser considerada ou chamada ou adquirida em quilogramas, tá? Por isso é massa e volume, ok? Densidade é a relação entre massa e volume de um material, tá? E eu trouxe a matéria-prima, o milho, tá? E a pipoca, ok? E por que eu quis mostrar essa diferença para vocês do milho e a pipoca? Porque o milho, ele é mais denso, tá? Ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado. Já a pipoca é mais leve, então ela é menos densa. Por exemplo, se a gente colocar a pipoca num copo com água, ela vai flutuar. Ela não vai afundar como o milho. Não, ela vai flutuar. Por isso que ela é menos densa. Por isso que o nome dessa propriedade se dá o nome de quê? De densidade. A solubilidade
é a propriedade relacionada à capacidade de uma substância ser dissolvida em um líquido. O solvente, por exemplo, são líquidos que apresentam a capacidade de se dissolver em outras substâncias. Já o soluto não, tá? São materiais que se dissolvem por si só, tá? Essa é a diferença do solvente para o soluto. Ó que legal! O magnetismo é um tipo de pedra que atrai ferro, tá? Como mostra a imagenzinha aqui, tá? O magnetismo, tá? Atraindo o ferro, ok? Agora, as propriedades do ímã. Nós temos a atração e a repulsão. Ó, os polos iguais, eles o quê? Eles se afastam, tá? E os polos diferentes, o que acontece com eles? Eles se atraem, tá? Lembre disso. Os polos iguais se repelem, se afastam. E os polos diferentes, eles se atraem. Não esqueçam disso, hein, galerinha? Agora, os recursos naturais, tá? Os recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao ser humano para cultivo, para a vida em sociedade, tá? Os recursos renováveis é quando a própria natureza se encarrega de renová-los ou produzi-los, como o ar, a água, o solo, tá? A chuva, né, também, que é um exemplo, mesmo sendo da água, mas também é um exemplo de recursos renováveis, ok? Já os recursos não renováveis são aqueles que não podem ser renovados, os que levariam milhares e milhares de anos para se decompor. Por exemplo, o petróleo e os elementos necessários para a fabricação dos metais. Esses são exemplos de recursos não renováveis, ok? Aí nós temos um slide aqui de consumo consciente. Esse slide é sobre conscientização. A tia trabalhou bastante com vocês. Os 5 R's na sala de aula. Fizemos atividades e até um trabalhozinho em sala sobre os 5 R's. Por quê? Para você ter a conscientização e também a sensibilização de quê? De preservar, de cuidar, né, do nosso planeta. Tá? Ó, os 5 R's, tá? A tia vai só relembrar aqui. Repensar, reutilizar, reciclar, recusar e reduzir. Reduzir o consumo, tá? Reduzir o consumo desnecessário, ok? Reutilizar a água. Você sabia que poderia reutilizar a água, tá? Como garrafa PET, como os potes de sorvete que a gente compra no mercado, como os potes de margarina que a gente utiliza para guardar o feijão na geladeira, tá? E repensar nas suas atitudes em relação ao nosso meio, né? Em nossa sociedade, nosso planeta, aos nossos bens tão preciosos, tá? Então repense, tá? Por isso que eu quis fazer esse slide assim, é um slide de conscientização e também de sensibilização, tá bom? São 3 estados físicos da água, tá? O sólido, o líquido e o gasoso, tá? O sólido, ele se apresenta em forma de gelo, de neve, de granizo, ok? O líquido, a gente pode encontrar eles em forma de lagos, oceanos, mares, lagoas, entre outros. Já o gasoso, a gente encontra ele em forma de vapor, água invisível, né? Igual a gente fala, água invisível, tá? Então, grave bastante isso. São 3 estados físicos da água, ok? Sólido, líquido e gasoso. Agora nós temos a mudança de estado físico da água. Ó que interessante, a fusão. O que é a fusão? Quem lembra? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. E a vaporização? A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, tá? E a solidificação? É a passagem do estado líquido para o sólido. E a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, tá? Ó, grave isso daí, hein, gente, tá? Isso aí é o passo a passo do estado da água, o estado físico da água. Tem que gravar, tá? Fusão para vaporização, vaporização para condensação, condensação para solidificação,
certo? O ciclo da água, que nós fizemos um trabalho em sala de aula e também a tia pediu uma pesquisa para casa, tá? O ciclo é como já diz o nome, ele é um ciclo, ele não para, tá? Ele não para, ok? Aí, a primeira etapa do ciclo da água é o que? É a evaporização, tá? Onde a água ela é evaporada e se transforma em quê? Em condensação, tá? Que é transformada, nas nuvens, tá? Em seguida, nós temos a precipitação, onde ocorre o quê? A chuva, tá? Em seguida, ocorre o quê? A infiltração no solo, tá? Então, não esqueça, o ciclo, ele é assim, tá? Ele não tem fim, tá? Como o nome já diz, ele é um ciclo, ok? E por último, o nosso último conteúdo que nós estudamos em ciência foi a estação de tratamento da água, as ETAs, tá? Aqui em Penedo, onde a tia reside, a estação de tratamento daqui de Penedo é o SAAI. Já aí na cidade de vocês, de Neópolis, é a DESO. Olha que interessante, né? Duas, uma lá e uma cá, tá? A tia trouxe as etapas de tratamento da água, que é a captação, ok? A coagulação, a floculação, a decantação, a filtração, a desinfecção, a fluoretação e, por fim, a distribuição. Agora, o que a tia vai pedir para vocês? Para vocês estudar cada definição de cada uma, tá? A tia quer que vocês aprendam qual a função da captação, qual a função da coagulação, qual a função da floculação, qual a função da decantação, a função da filtração, da desinfecção, da fluoretação e, por fim, a distribuição. A tia só vai falar a distribuição. Por quê? Porque a mais importante é quando a água chega em sua residência tratada, tá? Tratada e de boa qualidade para você consumir, tá? A distribuição é quando a água chega na sua residência para você poder consumir. Mas a tia pede para vocês estudar cada uma delas, a definição de cada uma delas e que cada uma faz. Ok? E por fim, a tia quer dizer que está morrendo de saudade de vocês mais uma vez, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado, tá? E desculpe qualquer coisa, ok? Beijos, fique com Deus.